Paz do Senhor, povo de Deus, estamos aqui para trazer mais um auxílio ao professor de escola dominical, mais uma sugestão interessante, que é um assunto da hora, né? Na verdade, já é utilizado no mundo corporativo e secular há muitos anos, mas somente nos últimos anos, aí, nos últimos meses, nos últimos dias até para alguns, esse assunto tem sido ventilado para a sua utilização na escola dominical. É a gamificação na EBD. O que é a gamificação na EBD? Para que serve? Como usar? E trouxemos mais um plus, um exemplo de como usar a gamificação sem depender diretamente de um computador, né? Você vai programar tudo no computador, organizar, e a fase da execução pode ser toda manual, que vai auxiliar muita gente que não tem um data show, que não tem tanto acesso a recursos tecnológicos. Mas fica a seu critério, né? A criatividade aqui não tem limites e só depende do professor de escola dominical. Vamos lá. O que é a gamificação? É o uso de técnicas do design de jogos para engajar, motivar e maximizar o aprendizado. Há inúmeros recursos lúdicos num jogo que podem ser usados para repassar conteúdo sobre qualquer assunto, tá certo? Esses recursos podem ser tanto tangíveis como virtuais. Nós temos recursos tangíveis como um joystick, um mouse, um teclado, e temos os recursos virtuais também, que são específicos do jogo e estão sobrevivendo apenas enquanto ele está ligado, enquanto ele está sendo rodado. Depois eles não existem mais. Então esses recursos eles podem ser usados para adaptar à realidade educativa, né? Por isso também a gamificação é chamada de ludificação. Ok, gente? A dinâmica de qualquer jogo segue um esquema. Nós precisamos entender esse esquema para poder usá-lo na área educativa. Então vamos lá. O primeiro item desse esquema é o engajamento do usuário, ou seja, todo jogo tem um gancho para trazer o usuário para dentro dele, para que se torne atrativo para o usuário. Ele usa uma técnica para engajar esse usuário. Em segundo lugar, ele recompensa o desempenho, ou seja, o usuário atinge níveis, nós vamos ver isso aí um pouco mais adiante, mas para atingir esses níveis, ele cumpre tarefas. Então, ele mata um monstro, ele dirige por uma estrada cheia de obstáculos, ele obtém um maior número de pontos, um maior número de aeronaves, ele come frutinhas, dependendo do jogo, é muito diversificado, né? Mas em tese, né, todo jogo ele trabalha com a recompensa pelo desempenho, tá certo? O próximo item é a progressão de níveis, ou seja, o usuário ele nunca fica naquele mesmo nível, ele obtém a pontuação, é recompensado e sobe de nível, né? Ele galga um patamar cada vez mais elevado até chegar ao final do jogo. Muitos jogos são compostos de etapas quase infinitas para que o usuário sempre esteja motivado a progredir de nível. O quarto ingrediente desse esquema, da dinâmica de qualquer jogo, é a motivação para prosseguir. Ou seja, ele dá um ponto extra se você subir de fase, ele muda as configurações do personagem, dá uma roupagem nova, dá armas diferentes, armas mais letais, mais poderosas, né? Tudo isso é feito visando com que o usuário ele sinta-se motivado a prosseguir. O próximo item é um constante aprendizado. O usuário que passa de nível, que joga uma determinada etapa, ele se torna senhor de um determinado conteúdo, né? E é essa a abordagem mais importante na área da educação. Para você progredir naquele nível, você adquire conhecimento, né? E aí isso aí é fundamental para quem usa a gamificação na educação. E, por fim, constantes mudanças. Os jogos estão sendo sempre aprimorados, estão sendo sempre adicionadas novas fases, novos recursos, tudo na intenção de que o usuário sempre veja como um jogo novo, uma nova etapa, um novo paradigma, melhoram a qualidade gráfica, melhoram isso, aquilo, uma série de fatores. Mas eu quero que você tenha em mente, antes da gente prosseguir para o próximo slide, essas etapas desse esquema. Evidentemente, você vai poder rever quantas vezes você quiser, mas veja lá: engajamento do usuário, recompensa pelo desempenho,
progressão de níveis, motivação para prosseguir, constante aprendizado e constantes mudanças. Isso é fundamental para você entender como o jogo funciona. Qualquer jogo que você imaginar aí, ele vai sempre funcionar nesse esquema, tá certo? Nessa sequência aí. Pode ser que use mais um ou outro recurso, mas sempre vai seguir esse esquema, tá certo? Indo adiante, por que adotar a gamificação na escola dominical? Essa é uma pergunta que pode surgir fatalmente. Ora, eu venho até hoje dando minhas aulinhas padrão, aquele negócio mais conservador, né, aquele esquema mais conservador, etc. e tal. Por que eu devo adotar? Porque é uma tendência, em primeiro lugar. Né? Grandes e médias empresas, além de universidades, estão utilizando a gamificação para as suas atividades. Empresas, por exemplo, usam o RH das empresas, usam a gamificação para absorver um novo colaborador. Então, a pessoa entrou na empresa, a cultura daquela empresa vai ser repassada para ele através de um game. Então, ele vai entrar naquele jogo, vai cumprir tarefas, vai encarnar personagens, né, vai subir de nível, vai ter todos aqueles recursos que nós falamos agora há pouco, para que ele, ao término desse game, ele se sinta integrado à cultura da empresa na qual ele quer trabalhar. Tá certo? Isso não é uma questão de apenas ser moderninho, vamos dizer assim, estar antenado com as novidades. Não é apenas isso, é porque é muito mais fácil, mais prático, vocês vão ver um pouco mais adiante. Então, empresas grandes, como a Microsoft, como a TOTUS, como a Domino's Pizza, a Duolingo, né, a Cisco, a Google, a Fundação Getúlio Vargas, a Uninasal, estão usando esse recurso de forma efetiva, tá certo? Para que os seus colaboradores possam se integrar à cultura da empresa. No segundo momento, aí tem as faculdades internas das empresas, que formam pessoas de fora, né, da empresa, dentro do que a empresa oferece. Então, por exemplo, a Microsoft, ela não fornece apenas sistemas operacionais, ela tem uma linha completa de educação, da área de educação, que usa a gamificação para promover conteúdo, para prover conteúdo, para fornecer conteúdo para as pessoas interessadas. Tá certo? Nós temos a TOTUS, por exemplo, que fornece sistemas, mas eles têm a Universidade TOTUS, que é justamente quando eu compro um sistema da TOTUS, então eu passo por aquela gamificação para poder me familiarizar com os recursos dos sistemas da TOTUS, e que é uma coisa que, se ele fosse passar através de manuais, aquela coisa maçante, ia demorar muito mais tempo, as pessoas iam demorar muito mais tempo para absorver, e não seria uma absorção tão efetiva quanto através de um game. Você entra no game, compra aquelas etapas e no final você domina o sistema da TOTUS, ou pelo menos a parte operacional que interessa a maioria das empresas. Tá certo? Outras empresas, como a Duolingo, têm se destacado na gamificação do ensino de línguas. Se você aí tiver curiosidade, ou se é que já não usou, de baixar o aplicativo aí no teu celular e usar o Duolingo, você vê uma coisa fantástica. As pessoas vão subindo de nível, vão aprendendo novas palavras, vão aprendendo novas formas de uso das palavras. Tudo isso numa grande brincadeira em que as pessoas vão participando de um game e, na prática, vão aprendendo, e tem gente que se destaca, né, vai lá bem na frente e acaba adquirindo fluência através de um game que parece uma brincadeira. Porque a ideia da gamificação é que o aluno não sinta que está aprendendo. Ele está aprendendo, ele está absorvendo conteúdo, mas ele nem percebe. Então é isso que nós temos que passar através da gamificação na EBD. Né? Por vezes o ensino de tópicos da lição ou da Bíblia parece maçante para a maioria dos alunos, e nós precisamos pegar esses assuntos, tornar palatáveis para que as pessoas possam aprender, né, da maneira como aprendem uma língua no Duolingo, por exemplo. Indo adiante aqui, porque ainda adotar, nós falamos aqui, em primeiro lugar, que é uma tendência. Em segundo lugar, a questão da eficiência. O usuário, ele hoje já está acostumado ao dia a dia dessas tecnologias todas, mas o mais importante não é a tecnologia em si. O senhor está ensinando como usar um computador, como usar um celular. Não, não é nada disso. É que hoje o usuário ele está imerso, né? Nós vamos falar um pouquinho sobre imersão daqui a pouco, mas ele já está dentro desses
mecanismos tecnológicos todos que o fazem um produtor. Nós hoje não apenas consumimos conteúdo de forma passiva, mas nós produzimos conteúdo também, nós interagimos com os conteúdos com os quais temos acesso, né, com os quais interagimos. Então, antigamente, qual era a situação? O cidadão assistia a programação televisiva. Então, ele apenas assistia a programação televisiva. Ele não participava de absolutamente mais nada. Ele não podia fazer um comentário, ele não podia fazer uma carinha de raiva porque não estava gostando, ele não podia dar um ok, né, um emojizinho daquele, o dedinho polegar para cima, dizendo que estava gostando do que estava acontecendo, um coraçãozinho, dizendo que curtiu aquela programação. Então, ele não podia fazer nada. Então, a coisa mudou completamente. Hoje você pode interagir, pode dizer que não gostou de um vídeo, pode produzir um vídeo semelhante, dizer como se faz, esse vídeo aí teu aí não está com nada, o meu aqui que está o vídeo da hora, etc. Então, esse tipo de interação, ele está envolvido na gamificação, por mais que a gente não queira. Nós precisamos entender que a gamificação é uma imposição da hora, do momento. Não adianta a gente brigar e dizer que não vai aderir, porque não quer, porque isso, porque aquilo. Não adianta, porque a gente já está imerso nesse universo. Nós interagimos através das mais diversas mídias. Eu coloquei aqui alguns exemplos de redes sociais, por exemplo, e nós interagimos. A maioria das pessoas, na altura em que virem esse meu vídeo aqui, elas já terão acessado algumas dessas mídias hoje, um pouco antes de terem acesso a esse vídeo. Então, isso é uma coisa na qual nós já estamos dentro. E essa comunicação se dá de uma forma tão eficiente que a gente nem percebe. A gente pode fazer um comentário numa reportagem de uma forma tão eficiente e a pessoa que está lá do outro lado está vendo aquela nossa reportagem. Quantas vezes nós estamos diante da TV, para quem gosta muito de programação de TV convencional, e de repente passa ali um comentário. Hoje já tem programas na TV que coletam as palavras-chave dos comentários mais recorrentes na internet e jogam na tela para que algum daqueles assuntos ali seja debatido no meio da programação. Então, isso é um negócio fantástico e sem fim. Nós não temos como fugir dessa realidade. Tá certo? Por que está sendo usado? Continuamos aqui. Continuamos dizendo que a gamificação é atrativa. Ela aciona gatilhos para as áreas lúdicas do aprendizado. Ou seja, de repente nós não íamos nem interagir com aquele conteúdo. Mas como a gamificação ela é tão atrativa, então ela aciona aquele gatilho e você para ali, a curiosidade, opa, o que é isso aqui? Como era a cidade de Jerusalém do primeiro século? Então, a curiosidade aguça, você para e começa a passar um vídeo, alguém começa a passar um gráfico, algumas imagens, dá um conteúdo histórico, geográfico, e você acaba interagindo com aquilo ali porque ele te atrai, tá certo? Aguça a nossa investigação. Nós somos investigativos por natureza. Uma criança pequena numa praia, ela fica maluca, ela fica procurando ali onde é que tem um bichinho se escondendo, até que ponto a água chega, por que a água está borbulhando, por que está dando determinada cor, que plantinha é aquela, que um pedacinho apareceu na beira na margem da praia. Então, nós somos investigadores. Também desperta a nossa criatividade. Nós ressignificamos os conteúdos que nos vêm à mão. Vem de uma forma, nós pegamos esse conteúdo, reempacotamos, mudamos cor, mudamos textura, mudamos fundo, mudamos cenário. Enfim, nós fazemos as mais diversas interações com o conteúdo que nós temos acesso. Aguça o nosso raciocínio lógico e analítico. Isso é muito importante, principalmente para as fases iniciais da EBD, que são os juvenis, os adolescentes, mexem com a nossa capacidade de tomar decisões, elas provocam em nós o desejo de fazer alguma coisa, de clicar, de interagir, de comentar, de copiar, de colar, de fazer alguma coisa. Então, isso é gamificação, tá certo? Ela é atrativa. A gamificação também ela é imersiva. Os alunos são estimulados a participar. Você não é hoje um usuário passivo apenas, você fica apenas consumindo conteúdo de forma passiva. Você interage com aquele conteúdo. Eu não gostei, como eu disse anteriormente. Além disso, você é estimulado a participar de equipes na gamificação, a assumir responsabilidades.
né? Você pensa num jogo qualquer, você não tinha obrigação de participar daquele jogo, mas você se acha participante e não só se acha participante, você quer ganhar aquela etapa, você quer conquistar aquele objetivo. Então você assume essa responsabilidade, tá certo? Você também desempenha papéis, né? Uma hora você é um atirador, outra hora você é um motorista. Tem crianças que não podem nem tirar a carteira, mas é um motorista no mundo virtual, né? Dirige um navio, dirige um trem, dirige um tanque, dirige um balão, dirige um avião. Então são situações em que você desempenha aquele papel sem nunca ter estado lá, muitas vezes. Você também cumpre tarefas. Os jogos, eles exploram muito essa questão da tarefa, né? O que é que tem que fazer, o que é que tem que alcançar, o que é que tem que conquistar, né? E perseguir resultados. Isso aqui é muito importante também, né? Você vai acumulando pontos e o seu resultado vai melhorando a cada momento. Aí, no instante que esse resultado ele diminui, ele piora, então você trabalha para, na próxima etapa ou no próximo instante, reconquistar os pontos que perdeu. Então você se torna um ator, você atua diretamente na gamificação. E a gamificação na área da educação traz todos esses paradigmas para dentro da sala de aula, né? Nós não podemos mais conceber a sala de aula como um professor apenas falando. Não, ele tem que perguntar, ele tem que botar os alunos para pesquisar durante a semana, ele tem que formar equipes, ele tem que delegar responsabilidades para eles e cobrar a responsabilidade deles, tem que premiar o desempenho quando eles se sobressaírem. Então, tudo isso é feito na gamificação. Ainda nós temos a questão da produtividade, né? Os alunos produzem conhecimento efetivamente. Isso é muito importante. Você pode pegar aí qualquer assunto da EBD que é pertinente para que os alunos produzam conhecimento dentro daquele assunto e não sejam meros receptáculos do conhecimento que você vai trazer para a sala de aula, né? Você vai induzi-los a também produzir conhecimento junto com você. Então, a soma desses conhecimentos é o que nós vamos chamar de aula no mundo moderno, né? É aquele conhecimento em que o professor induz os seus alunos a produzir, né? A alcançar, tá certo? Eles aprendem em etapas, isso é muito importante. Não adianta você despejar um monte de conteúdo e o aluno não entendeu nada. Ele tem que ir gradativamente, né, conquistando o conteúdo, o conhecimento, até ele se tornar dono daquele assunto, né? Aperfeiçoam habilidades, né? A gamificação é produtiva por causa disso, porque uma pessoa é boa em escrever, o outro é bom em gráficos, o outro é bom em números. Quando você junta todas essas habilidades, você tem um conhecimento inimaginável, né? Enfrentam problemas reais. Vocês podem, na gamificação, colocar problemas reais diante do aluno e ele vai se dispor a ir atrás da solução desses problemas, né? Assimilam regras e dificuldades, isso é importantíssimo. Por vezes, o aluno ele não tem regras em casa, por exemplo, é mal criado, né, vamos dizer assim. Ele chega na sala, você propõe um problema dentro do esquema da gamificação e ele é obrigado a assimilar essa regra. Então, ele não pode fazer determinadas coisas, ele não pode ir além ou ir aquém, ficar aquém de determinados objetivos, e ele vai se esforçar para alcançar esse objetivo dentro das regras estabelecidas por você. E, por fim, compartilham aprendizado. Isso é muito importante. Um aluno que está mais desenvolvido, que tem mais habilidades, que está mais familiarizado com o assunto, ele vai acabar arrastando o outro que está ficando para trás. É uma coisa que você talvez tivesse dificuldade por não estar no mesmo nível do aluno, né? Agora tem um aluno no mesmo nível do outro, né? do outro, puxando ele através da trilha do conhecimento. Isso aí, se bem feito, se bem organizado, nós estamos trabalhando com um cenário ideal. É fantástico, as possibilidades são imensas, tá certo? Então, nós chegamos a, pelo menos, duas conclusões aqui. A primeira conclusão é que a gamificação é uma ferramenta de auxílio ao professor para o aprendizado, né? Infelizmente, ainda pouco utilizada nos ambientes eclesiásticos. A maioria das pessoas torce o nariz para desafios, para avaliações na igreja, né? E essa postura, ela é uma postura ultrapassada. Hoje, o saber
ele é feito ao redor de desafios, de avaliações, de pontuação, né, de premiação do desempenho, né, tudo isso é feito nas escolas seculares. E a escola, a EBD, ela não pode ficar para trás. É justo o contrário, ela tem que estar adiante, né? A escola nasceu na igreja. Como é que agora nós estamos a reboque dessas transformações todas que o mundo está atravessando? Não, de forma alguma. Nós devemos acompanhar essas transformações e não apenas isso, ser vanguarda nessas transformações. Tá certo? Professor que pensar diferente, infelizmente, vai perder alunos. Tá certo? Não tem outra forma de colocar aqui, né? Infelizmente, essa é a realidade. E um plus da gamificação, né, que eu coloquei aqui como conclusão, é que acaba forçando o professor a ser mais criativo. Ele sai do lugar comum, né, aquele professor que apenas despeja conteúdo, para ele pensar consigo, olha, eu posso fazer isso. Né? No primeiro momento eu vou ter dificuldade, no primeiro momento eu vou ter problemas, vai ser difícil colocar em prática dados paradigmas dos quais eu fui criado e estou acostumado até o momento, mas uma vez que a sociedade está mudando, está em constante transformação, eu tenho que me adaptar. Então, ele vai expandir as suas aulas de forma criativa e quase infinita, né? E o conteúdo vai acabar sendo dinâmico e atrativo para o teu aluno. E todo mundo só tem a ganhar. O professor vai ganhar porque ele vai se tornar uma pessoa imersa nessa realidade e o aluno vai aprender junto com ele, né, de uma forma nova e dinâmica. Tá certo? Então, qual é o objetivo da educação? Não é que o professor seja um facilitador do conhecimento. Então, você vai se perceber um facilitador desse conhecimento à medida que as suas aulas vão ser diferentes, dinâmicas e criativas, como eu falei há pouco. Na segunda parte desse vídeo, nós vamos fazer um workshop, que é justamente trazer aqui um meio de vocês compreenderem como a gamificação pode ser usada, né? Vamos trazer aqui um exemplo real. Por isso que deu o nome de workshop. Vamos botar a mão na massa, ainda que seja virtual aqui. Tá certo? Um grande entrave para alguém pensar em colocar a gamificação em prática na sua escola é justamente o uso da tecnologia. Nem todo mundo tem habilidade com programas de edição, com programas de editoração. Não é? Pouca gente tem habilidade com assim, processos mais complexos da tecnologia, usa como um usuário comum do dia a dia. Mas há atividades que você pode fazer manualmente ou com pouco uso dos computadores. Vou te mostrar um aqui que você vai usar o computador, vai de repente incomodar alguém para te ajudar, mas uma boa parte da atividade propriamente dita vai ser manual. Ou seja, você não vai depender apenas do computador para fazer. Tá certo? Vamos aqui com um passo a passo. Tá certo? Vamos trazer aqui um passo a passo. E essa nossa atividade ela só parte da premissa de que as pessoas gostam de testes e desafios, como é natural imaginar. Né? Então, tome por base um trimestre. Tá certo? Trimestre são 13 a 14 lições. Né? O próximo trimestre, por exemplo, do momento que eu falo aqui, fevereiro de 2023, o próximo trimestre, que será abril, maio e junho, né, vão ter 13 domingos. Tá certo? Então, cada domingo, né, vai ser enfocado dentro da atividade em geral. Estou te mostrando aqui, primeiro, os elementos. Né? Então, pense no trimestre. Mas você pode começar a qualquer momento, tá? Basta querer. Então, que tal você premiar a participação, a presença, a assiduidade do teu aluno com dinheiro? Aí você vai me dizer, mas agora eu vou ter que me desfazer em dinheiro para premiar todo mundo. Não. Você vai pesquisar lá as cédulas do Google, tá certo? Vai pegar essas cédulas, vai imprimi-las num tamanho padrão, um tamanho pequeno. Eu sugiro aqui um tamanho, um impresso do tamanho de um cartão de visitas, 9 por 5 centímetros. Né? Isso aí qualquer gráfica faz, de um precinho barato. Eu estava até dando uma pesquisada aqui, uma coisa mais profissional, vai ficar no máximo aí R$45 aqui pelas cotações que eu fiz. Mas aí você pode, se você tiver habilidade com a sua impressora, você pode imprimir na sua própria impressora e aí economiza, né? Essa tinta pode imprimir em preto e branco. Você só vai ter o cuidado de
imprimir mais cédulas das menos valiosas, né? E colocar essa palavra modelo no meio. Cuidado para não imprimir dinheiro aí, porque isso é até um crime, né? É perigoso. Você pode ser enquadrado aí num crime, tá certo? Então, imprima num tamanho pequeno, padrão, um tamanho para todo mundo está vendo que é apenas uma cópia, e sempre coloque esse nome modelo, né, no meio para evitar problemas, tá certo? Sempre diminuindo a quantidade em proporção do valor, ou seja, as cédulas mais valiosas você imprime menos, as menos valiosas você imprime mais, porque são as que vão ser mais utilizadas, tá certo? Eu coloco aqui uma situação ideal, que é imprimir numa gráfica, mas já disse que você pode imprimir na sua própria impressora. Atrás dessa impressão, que eu sugiro num papel mais grosso, para resistir ao tempo, né, sobreviver ao tempo do trimestre, você coloca a sua assinatura ou algo que seja bem personalizado, né, para que você evite fraudes. Infelizmente, nós vivemos num mundo em que as pessoas não são tão inocentes assim. Então, vai ter alguém que vai querer imitar a tua cédula para juntar dinheiro. Então, você imprimiu 250 cédulas, você numera de 1 a 250 atrás, coloca uma letra no início, uma letra no fim, por exemplo, e assina. E, numa folha à parte, você lista 250 números e diz cada número qual é o tipo de cédula. Então, por exemplo, se eu imprimir 50 cédulas de R$10, de 1 ao 50 vai ser cédula de R$50. E aí eu vou saber, se eu pegar uma fraude, eu vou saber. Né? Como só você sabe quantas cédulas imprimiu, teoricamente, né, ao menos, então você vai saber se aquele número ali, o número 10, corresponde a uma cédula de R$50, uma cédula de R$10, e daí por diante. Enfim, você vai criar um jeito de personalizar as suas cédulas de maneira que alguém não possa burlar facilmente, tá certo? Você também pode criar, essa é uma outra sugestão, criar sua própria moeda, ou seja, você vai ter uma cédula personalizada de acordo com a sua moeda. Aí você pode botar a foto da sua igreja, você pode botar a sua própria foto, uma foto da sala, uma coisa desse tipo assim, e personaliza a cédula totalmente, né? De acordo com a cédula, vê a disposição dos itens da cédula e cria uma cédula, uma moeda própria, uma cédula de 10, uma cédula de 50, uma cédula de 30, pode até criar números que nem existem, né? 10, 15, 30, não existe 40, por exemplo, você pode criar. Só depende da sua criatividade. Nós estamos aqui estruturando uma gamificação mestra, né? Um plano assim, com pontos bem específicos. Você pode pegar esses pontos e expandir de acordo com a sua criatividade. E daí você vai criar as atividades que vão premiar o aluno, né? Note que depois que você imprimir essas cédulas, todo o processo daí por diante é manual, né? Você vai apenas anotar e vai apenas, né, acompanhar, tá certo? Mas aí você pode premiar a assiduidade dos alunos, respostas às perguntas em sala, se ele trouxe visitantes, né, evangélicos, se ele trouxe não evangélicos, você pode estabelecer uma pontuação diferente. Trazer visitantes evangélicos, R$10 para cada visitante. Trazer visitantes não evangélicos, R$20 para cada visitante. Então, à medida que ele traz um não evangélico, ele ganha R$20. Só que é o R$20, né, os R$20 fictício da tua gamificação, tá certo? Fazer uma exposição em sala, né, fazer uma exposição também em painéis, é possível fazer. Você pega um assunto histórico da lição, monta 10 painéis e ele vai levar os alunos, né, naqueles painéis explicando cada etapa dali que ele quer passar. Então isso aí é fantástico, as possibilidades são quase infinitas, tá certo? Participação em debates, você pode pegar a classe, dividir em debates, soltar o assunto e aí colocar uma pessoa para contradizer a outra com argumentos, né, razoáveis, etc. E aí você vai premiar o desempenho dessas pessoas. A apresentação dos assuntos, participação em pesquisas, tá certo? Bota esse pessoal no campo para pesquisar sobre a fundação da Assembleia de Deus, de acordo com o assunto, né? Então, eles vão pesquisar dados históricos, quando foi, quando não foi, qual era o primeiro nome da Assembleia de Deus. As possibilidades são imensas, né? Memorização de versículos
Então você vai jogar aí no grupo do WhatsApp 10 versículos para as pessoas memorizarem. Quem memorizar no próximo domingo ganha R$ 50. E você vai premiando as pessoas à medida que elas forem, né, fazendo as atividades. Pesquisas em assuntos pré-definidos em sala, né? Participar de outros cultos da congregação. Nós fizemos uma gamificação semelhante a essa que estamos apresentando para vocês. É bom que a gente diga, porque já é um trabalho validado, né? E fizemos uma participação dos jovens, foi uma parte com os jovens, né? uma atividade com os jovens, na qual eles tinham que participar de outros trabalhos da igreja. Então, por exemplo, jovem muitas vezes não gosta de psico de oração. Então, se fosse psico de oração, ganhava tantos pontos, ou tantos reais, né? E aí a pessoa ia, né, muitas vezes até para apenas participar da gamificação, mas na prática estava presente no trabalho e estava ali recebendo da parte de Deus. Então, uma coisa que parecia uma brincadeira e ele apenas ia um ponto, ele estava ali, né, num trabalho que estava abençoando até outra pessoa, né, até outra, a dirigente de outro órgão, né? Pesquisar o significado de nomes bíblicos. Então, tem 1001 atividades que você pode organizar para que eles sejam premiados, né? Agora, você tem que ter cuidado com algumas coisas. Por exemplo, atribuir um valor justo a cada atividade. Atividades fáceis, um valor menor, evidentemente. Atividades difíceis, um valor maior, né? Isso aí é óbvio, mas é bom a gente relembrar, porque se você der um valor o mesmo valor a todas as atividades, as pessoas vão escolher as atividades mais fáceis. É lógico, né? Então você dá um valor maior à atividade mais difícil e as pessoas vão tender a misturar as atividades para ganhar sempre mais, né? Faça a distribuição desses pequenos reais, né, diante da sala, para estimular os outros. Olha, fulano ganhou 50, fulano ganhou 20, fulano ganhou 10, e daí por diante, e as pessoas começam a estimular umas às outras, daqui a pouco está todo mundo participando, tá certo? Faça por onde as pessoas possam acompanhar o montante que já foi distribuído para cada pessoa, para que tenham um referencial e possam perseguir esse referencial. Isso é muito importante, né, na gamificação. Ao final do trimestre, você pode montar uma pequena cerimônia e parabenizar as pessoas que conseguiram acompanhar o maior valor, né? No caso que a gente está falando aqui de valor. Poderia ser pontos, a gamificação pode ser feita com pontos. Eu não quero imprimir excetos, que é muito trabalho. Tudo isso que nós já falamos aqui pode ser pontos. Gamificação com pontos. Tá certo? Tal atividade vale 10 pontos, tal atividade vale 20 pontos. Eu falo do dinheiro porque o dinheiro é bem tangível, né? As pessoas tendem a perceber valor numa coisa dessa. Então, é por isso que eu fui aqui pelo máximo, né, por cima, mas você poderia ir pelos pontos, sem problema nenhum. Você pode ainda premiar a pessoa com maior valor com um brinde valioso, um livro, uma caixa de chocolate, um ingresso no cinema e outros brindes que você achar interessante aí dentro do valor que foi acumulado. Então, a pessoa que conseguiu ao longo do trimestre, com todas as atividades, sei lá, 500 reais, então essa pessoa vai ganhar uma caixa de chocolate. Quem conseguiu R$ 1.000 vai ganhar um livro, que é um livro um pouco mais caro, e daí por diante. Então, tudo só depende de você, tá certo? Uma outra opção mais trabalhosa é montar um espaço com vários itens a serem vendidos. Nós fizemos aqui isso. Montamos uma barraquinha, né, com vários itens. Aí tinha itens baratinhos, uma pastilha, um chocolate apenas. Aí tinha a caixa de chocolate. Opa, para comprar a caixa eu tenho que juntar R$ 300. E daí por diante, nós multiplicamos por 10. Ou seja, se a caixa é R$ 10, aí tinha que ter R$ 100 guardados. Então, a pessoa corria, juntou R$ 100, pronto, já pode comprar a caixa, que me custou 10. Estou dando uma proporção, né? Eu não sei nem quanto é que está a caixa de chocolate agora no momento, mas deve estar por aí, 10 a 15 reais. Então, você multiplica 15 por 10, dá 150. E aí, quem juntou R$ 150 em pontuação já pode comprar a caixa, se quiser. Teve gente que, a gente fez um evento aqui, que durou 5 dias. Né? Essa gamificação foi feita num evento de 5 dias. E aí, o que acontece? Teve gente que juntou dinheiro e só gastou no final mesmo, porque tinha uma quantidade muito maior e podia comprar um brinde muito mais valioso. Teve gente que já foi comprando uma pastilha, já foi comprando um chocolate, já foi comprando isso, aquilo, então, coisinha barata. E aí,
já gastou aquele dinheiro, mas teve gente não, que economizou, né, em termos práticos, juntou dinheiro, pegou o dinheiro, o bolão, né, a bolada, e comprou um produto mais caro, uma Bíblia de estudo. A gente disponibiliza aqui de Bíblias de estudo, Bíblias mesmo, né, brindes mais caros, camisa, e etc. É uma coisa fantástica, tá certo? Isso aí, se você fizer com um planejamento, com organização, se programar, se organizar com o tempo, né? Aí pede a um brinde, pede a outro brinde, e movimenta o pessoal. A gente está fazendo uma promoção e quer a sua participação aqui, me dê um brinde e tal, e vai, daqui a pouco você consegue fazer até sem gastar quase nenhum dinheiro, tá certo? Tenha cuidado com o clima de competição, é natural. Começou a gamificação, as pessoas estão competindo entre si, é natural esse clima de competição, não há nada diabólico nisso, né? Não, vamos ficar com raiva, vamos brigar, não, irmão. Nós competimos no dia a dia, nós competimos no trabalho, nós competimos nas escolas seculares, nas universidades. Então, é só você administrar os egos. Meu querido, não é por aí não. Você pode até estabelecer uma punição. Se houver uma briga, perde dinheiro. Aí ninguém quer perder, todo mundo vai na harmonia. Então, esse tipo de coisa que você pode fazer, né, e vai aprimorando para ter o melhor trabalho possível. Tá certo? Então, inscreva-se aí nas notificações do meu canal. Tá certo? Nós sempre estaremos trazendo dicas assim, bem diferenciadas, para que você possa fazer na sua EBD. Tá certo? Deus te abençoe. Compartilhe com outras pessoas. É importantíssimo para nós e para que outros também conheçam esse tipo de atividade, né, e possam aplicar nas suas EBDs. Deus te abençoe. O nome de Jesus continue a ser glorificado na tua vida.